República Popular Democrática da Coreia. Sim, democrática é uma das palavras que constituem o nome oficial de um dos países mais fechados e mais misteriosos de todo o mundo. Atualmente, o lugar é controlado pelo líder supremo Kim Jong-un. E isso não é uma piada. Esse é o título oficial dele, junto com o jovem general, caro respeitado, admirável líder, grande sucessor. Esse último sendo um indicativo óbvio que ele sucederia seu pai Kim Jong-il. Mas a gente já vai chegar lá. Desde que a Coreia se fechou pro resto do mundo, pouca coisa sai e pouca coisa entra, o que torna as informações sobre o país escassas e quando elas aparecem são duvidosas. O país é como uma maçonaria. Ninguém que você conhece esteve lá dentro para saber como é de verdade, então se te falarem qualquer atrocidade, por falta de evidências para refutar, você acredita. Até porque existe uma coleção enorme de atrocidades reais acontecendo lá. Mas você provavelmente já deve ter ouvido várias dessas anedotas. Tipo aquela história de que todo mundo tem que cortar o cabelo igual ao do grande líder gordinho. Aliás, vocês também têm uma sensação estranhíssima de que alguém vai atender o cabelo dele a qualquer momento? Alô, boa noite. Alô, Bolsonaro. Ele não tá pra fazenda. Liga amanhã, ele deixou o celular. Aqui, ditador comunista Coreia. Ah, tá bom então, da Bahia, né? Vou falar pra ele que ligaram pra ele então, tá? Mas enfim, essa história do corte de cabelo, isso não é bem verdade. Por muito tempo, realmente, o país teve restrições em relação a cortes de cabelo, mas não existe qualquer evidência de que isso era algo imposto pela lei. Era mais uma coisa de um país conservador que vê cabelos e roupas extravagantes com maus olhos. E você provavelmente não vai querer chamar atenção na Coreia do Norte. Se você quiser saber o que está acontecendo na Coreia do Norte, talvez você devesse ir lá ver com seus próprios olhos. Mas eu não recomendaria. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Na verdade, nem mesmo os norte-coreanos sabem muito bem o que está acontecendo. Quer dizer, segundo alguns que conseguiram fugir de lá, isso inclui o desertor Kim Jong-il, que escapou do país em 1996, o povo até sabe que o governo mente, mas tem dificuldade em entender a real discrepância daquele mundo congelado pro resto do globo. O Kim Jong-il foi um dos que percebeu as mentiras do grande líder quando a crise econômica matou entre 240 mil e 3 milhões e meio de norte-coreanos de fome nos anos 2000. Nesse momento ficou difícil conter a ilusão de que a Coreia do Norte é o melhor lugar do mundo, mesmo que, segundo ele, sua própria família achava completamente normal um país não permitir que seus cidadãos sejam livres para ir onde quiserem. A realidade é que não existem muitas fontes seguras para saber a verdade sobre o que a Coreia do Norte é atualmente. O que você precisa saber por agora é o seguinte: o nome Coreia deriva de Goryeo, o nome da dinastia que controlava a península vizinha da China. As terras, antes governadas por 3 reinos diferentes, foram conquistadas pelo imperador Taeo Wangeon e assim permaneceram até 1392. A Coreia seguiu de dinastia em dinastia até que em 1592 deu-se início à Guerra Imjin, com a invasão japonesa na península. Foi a primeira guerra de grande porte da Ásia. Com o apoio da China, que na Idade Antiga controlou a região, o território coreano resistiu à invasão, mas ainda assim, o resultado foi danoso demais, assim como as invasões mongóis que aconteceram no período. Resumindo, a Coreia nunca teve sossego nesse tempo aí. Depois de séculos com os japoneses na cola, em 1876 foi assinado o Tratado de Gangwa, que basicamente prezava uma amizade entre Japão e Coreia, para acabar com as brigas e guerra. E o tratado foi muito bom. Só pro Japão, no caso, porque a Coreia teve que abrir portos, dar direitos de cidadão aos japoneses e um monte de outras mamatas que os coreanos não receberam de volta. E o governo coreano aceitou isso apenas porque estava sob a mesma pressão que o Kim Jong-un tenta fazer hoje. Essa tática de... Assim, eu não tô dizendo que eu vou acabar com a tua raça, eu só tô dizendo que, por acaso, tem um monte de míssil, arma, bomba mirando pra tua cara aí. A dinastia Joseon, que comandava o lugar, estava completamente acuada e sem muitas opções. Como um carioca feito eu diria, o Japão tirou a Coreia de comédia. E é claro que a porrada ia lambrar. Isso obviamente enfraqueceu a península tanto economicamente como politicamente. O resultado desse tratado injusto foi que o Império Coreano caiu e em 1910 o Japão olhou para aquela vaquinha que já tinha tirado leite, o pelo, os chifres, já tinha usado para arar a terra e pensou: vamos
fazer um churrasquinho hoje? Foi assim que os japoneses correram na frente do Czar depois de vencer a guerra russo-japonesa e tomaram de vez o território coreano, para assim anexar o lugar como uma colônia japonesa. E é aqui que a história de terror começa. A ocupação japonesa na Península Coreana foi brutal. Não era só uma questão de sugar recursos. Os japoneses matavam, roubavam, estupravam e tratavam os coreanos como escravos. O povo era trancafiado em campos de trabalhos forçados. Foram proibidos até mesmo de falar o próprio idioma, tendo que adotar o japonês como língua oficial. A cultura nacional se tornou crime. Foi terrível. Exatamente como os portugueses fizeram com os índios aqui no Brasil, mas a gente fala disso qualquer outro dia. Dado esse contexto, o evento essencial para explicar como a Coreia do Norte chegou nesse estado que está hoje é um que você já deve estar cansado de ouvir falar. Antes de criar uma parafilia estranhamente bizarra com tentáculos, os japoneses estavam mais preocupados em arrumar confusão e conquistar todos os territórios do tabuleiro de War. A vitória em cima de uma gigante como a Rússia czarista deu uma elevada na autoestima e os nipônicos começaram a sonhar alto. Foi assim que em 1931 eles invadiram a China. No decorrer da década de 30, os japoneses avançaram China adentro e chegaram a tomar a capital Beijing. E sabe o que isso significou? Então, nada, porque os chineses não recuaram e a guerra parecia cada vez mais cara e mais inútil. Como você deve ter percebido, o imperialismo japonês na época não sabia exatamente o significado da palavra limite ou humanidade, o que acabou atraindo a atenção das potências ocidentais para se meter nas violações de direitos humanos. Tendo como inimigos Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China, você consegue imaginar qual seria o lado óbvio que o Japão lutaria na Segunda Guerra. Sim, as potências do eixo. 3 regimes militares: a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. 3 coisas que hoje em dia qualquer um é se discordar da opinião de um maluco. O resto vocês sabem, né? Pearl Harbor, Batalha de Midway, Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, a Segunda Guerra teve um fim, mas não significava que a Coreia teria paz. Não, o pesadelo de verdade começaria agora, porque foi assim que a Península Coreana se dividiu em 2. Uma das punições do Japão pós-Segunda Guerra foi perder todos os territórios conquistados à força. Isso incluía claramente a Coreia. E assim, finalmente a Coreia seria um estado livre. Só que não. Nesse vácuo que ficou depois da retirada das tropas japonesas da Coreia, o que restou foi a anarquia. A Coreia não tinha qualquer governo oficial. Em vez de deixar o povo se resolver, na Conferência de Potsdam, os aliados, que acabariam se tornando a ONU, decidiram entrar em um consenso. Dividiriam o país no meio. Os Estados Unidos mandavam no sul e a União Soviética mandava no norte. Coreia do Sul no capitalismo americano, Coreia do Norte no comunismo soviético. E como isso foi feito? Eles resgataram uma ideia de 1896, que era basicamente rachar a península no meio. Literalmente. Isso ficaria conhecido como Paralelo 38, uma linha imaginária a 38 graus ao norte da linha do Equador. Isso deveria ser temporário. A previsão era de que nos próximos 5 anos a Coreia se reunificasse e eles próprios escolhessem um governo autônomo. E eu acho que não seria spoiler avisar que isso nunca aconteceu. Boa parte desses planos terem ido pro lixo foi a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. No lado norte-coreano, a parte que nos importa nesse vídeo, precisavam eleger alguém que fosse de acordo com o partido. Assim, elegeram o secretário-geral do PT. É sério. Indicado pelo general soviético Terent Foment Shtikov, Kim Il-sung era o líder do Partido dos Trabalhadores da Coreia e recebeu o título de primeiro-ministro em fevereiro de 1946. Iniciando num comunismo leninista como na Revolução Bolchevique de 1917, Il-sung achou que precisava de algo mais coreano. Então, ele adaptou a ideologia até criar o Juche, que traduzindo seria algo como autossuficiência. O básico que você precisa saber sobre essa ideologia é o seguinte: Kim Il-sung é o presidente eterno da Coreia do Norte. Sim, isso tá literalmente na constituição deles. Ou em termos técnicos, ele também é lindo, tesão, bonito e gostosão. Pôsteres do grande líder foram espalhados por toda parte. Elogios enormes em cada esquina sobre como ele era inteligente, virtuoso,
maravilhoso. Foi chamado de uma nova estrela vermelha no céu, o sol da nossa nação. Mas falando sério, o lance do Juche é que ele lembra bastante o fascismo. É uma ideologia difícil de pegar papel e caneta e listar. E esse é justamente o truque. É maleável para servir apenas como forma de entregar poder na mão de um estado totalitário. E como o nome autossuficiência sugere, o grande líder e sua sabedoria é tudo o que o povo precisa. Tudo de dentro é bom, tudo de fora é mal. E se você discorda, azar o seu. Cala a boca e seja mais patriota. O nosso presidente é perfeito. A Coreia, que tinha uma história de políticas isolacionistas, chegando a ficar conhecida como a nação eremita, assumiu de vez a fantasia de velho maluco isolado no meio do nada. O Juche tinha 3 pilares: a independência, a construção de uma economia nacional e uma política eterna de estado de defesa. Precisamos sempre nos proteger do mal lá fora. Sem interferência externa, o povo ficou refém da propaganda política e, no maior estilo 1984, começaram a duplipensar. Na primeira oportunidade de uma democracia, a Coreia do Norte caiu em mais uma dinastia, dessa vez em forma de ditadura militar. Em 1948 e 1949, soviéticos e americanos foram embora respectivamente, deixando os líderes de cada lado para lidar com seus próprios problemas. Só que cada lado das Coreias não admitia não ser o dono da outra metade. E depois de uma série de microconflitos, temperados pela tensão da Guerra Fria, as duas Coreias entraram oficialmente em guerra. E sabe quando essa guerra acabou? Pois é, nunca. Oficialmente, as duas Coreias ainda estão em guerra. Um armistício, ou seja, dá uma segurada aí rapidão, que eu tô um pouquinho cansado, vou só tomar uma aguinha ali e depois a gente continua. Foi assinado em 1953. A guerra não foi nem voltou, mas criaram uma área desmilitarizada ali no meio, além de repatriar prisioneiros de guerra. E assim, a Coreia do Sul virou um exemplo do capitalismo aberto usado até hoje, e a Coreia do Norte virou essa prisão mística que conhecemos. De lá pra cá, Kim Il-sung morreu e passou o governo para o seu filho Kim Jong-il, que também viria a morrer e passou a coleira do povo norte-coreano para o seu filho Kim Jong-un. Mas pera aí, Felipe, lá no início você disse que ia falar por que não recomendava viajar para a Coreia do Norte. Então, depois de contar toda essa aula de história aí, você diz que o país é isolacionista e completamente fechado. Realmente existe a opção de viajar para a Coreia do Norte? A Coreia do Norte é um país extremamente fechado, mas não significa que não tenha turismo, só que um turismo diferenciado. O país recebe cerca de 4 a 6 mil visitantes por ano. Uma agência de turismo vai organizar tudo pra você. Não tem isso de comprar passagem e pousar lá e depois a gente vê. Se você for jornalista, por exemplo, nem tenta, vai ser negado. Uma semana lá vai te custar uns 2.800 euros, que nós aqui no Brasil chamamos carinhosamente de 15 mil reais. Primeiro você precisa ir lá pra China. Lá da China, de um aeroporto em Pequim, você vai pegar um voo na Air Koryo, a companhia aérea coreana, também conhecida como a pior companhia aérea segundo usuários, por 5 anos seguidos. Chegando lá, você desce em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, e eles vão revirar seus pertences para garantir que você não é um espião americano ou sul-coreano. A propósito, se você for sul-coreano, é provável que nem consiga entrar no país. É comum eles negarem o visto. Depois de revirar seu celular, computador e pertences gerais, você é encaminhado ao hotel. Se você for americano, é o próprio Estados Unidos que não permite que você viaje para lá. O motivo disso eu vou falar mais tarde. Depois disso, você pode aproveitar hotéis gigantescos sem hóspedes, restaurantes com muita comida e nenhum cliente, bibliotecas com crianças olhando pro nada, entre outros passeios onde, fora a paranoia evidente, você consegue conhecer melhor a cultura daquele povo. E claro, o povo em si, que em qualquer lugar do mundo é isso, o povo. E o povo nem sempre é um retrato do seu governo. E você pode também apreciar toda a propaganda política do grande líder espalhada pela cidade. E só entre a gente aqui, se quiser, você pode até levar uma lembrancinha. É só pegar um pôster e tentar levar para casa. Isso, claro, se você estiver disposto a pagar o preço que o americano Otto Warmbier pagou. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo que sair depois de amanhã. Eu vou te contar as histórias perturbadoras de algumas pessoas que foram presas na Coreia do Norte.
Se você veio do futuro, o vídeo já tá no ar e se encontra no primeiro link da descrição. Até lá, eu te convido a conhecer um pouco mais desse canal. Eu sou escritor e você pode encontrar nesse canal várias histórias de terror que eu escrevo. E também sou narrador e você pode ouvir como podcast algumas lendas da internet que eu interpreto. E também sou um pesquisador fominha pela informação e tô sempre em busca de algum tópico bizarro pra aprender e compartilhar com vocês. Eu recomendo começar pela playlist que também tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas principalmente eu sou um jovem brasileiro passando no meu canequinho. Fazer esses vídeos demanda tempo de pesquisa, tempo de escrita, tempo de revisão e muito tempo de edição. Para eu conseguir dedicar meu tempo a produzir esse conteúdo, eu preciso muito da sua ajuda. Junto com os links que eu citei, você encontra a campanha de financiamento coletivo do canal. Confere lá. Muito obrigado e fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí, ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca, e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.